Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente volta já com o nosso quadro Momento Seguro aqui no TV Mar News. Hoje a gente vai falar sobre seguro de bike. O pessoal está apressado hoje, né, aqui. A gente já aqui recebendo aqui no nosso estúdio Jaildo Almeida. Jaildo, muito bem-vindo, seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. Bom dia para você. E a gente tem aqui, gente, para vocês alguns dados. Olha, segundo o estudo da Aliança Bike, entre 2016 e 2019 foram vendidas 25 mil unidades de bicicleta. Isso é cada vez reflexo, de certa forma, também, né, da procura desse meio de transporte, inclusive agora na pandemia, que muita gente tem evitado pegar transportes coletivos, enfim, e tem também optado por cuidar da saúde, andando cada vez mais de bicicleta. Isso também tem feito aumentar o seguro para a bike, para a velha magrela, porque afinal, bicicletas não são tão baratas assim, tem delas que chegam a 15 mil reais e é preciso ter seguro desse bem, né? Bom dia para você, Jaildo, conversa com a gente a respeito desse aumento da procura do seguro de bike. Bom dia, Porlane, bom dia a todos. Na realidade, Porlane, só para o telespectador ter uma ideia desse crescimento, são mais de 25 mil bicicletas vendidas antes da pandemia. Durante a pandemia, teve um acréscimo de mais de 34%. Se a gente for falar em números, 56% das pessoas que tinham uma mobilidade tipo automóvel, elas estão preferindo usar a bike. E 61% das pessoas que compravam a bike entre 3 mil a 6 mil reais. Tá? Então, hoje uma bike de entrada custa uma média de mil e poucos reais. Né? E sempre as pessoas perguntam, qual é a bike que eu escolho? Geralmente, quem vai começar com bike, o ideal é comprar uma bike de entrada e posteriormente você ir trocando, certo? Mas a média de uma bike bacana é a partir de 3 mil reais. E aí, lógico, isso fez crescer a procura por seguro. Tem seguradora que houve um crescimento de 80% na procura para esse tipo de seguro. Esse seguro é um seguro novo, é um seguro que vem aí nos últimos 3, 4 anos sendo modificado, sendo adaptado às necessidades dos clientes. A gente tinha algumas situações, alguns entraves, vamos dizer assim. Por exemplo, a gente só aceitava bikes com 3 anos de uso. A gente só aceitava bike com nota fiscal, bike montada não podia, né? E as seguradoras começaram a adaptar os produtos. Então, hoje a gente tem seguradora que inclui isso no seguro residencial. A seguradora que tem um seguro próprio para a bike em si. Então, hoje a gente já tem mais companhias de seguro trabalhando no mercado, tá? E é um seguro que garante, além do roubo da bicicleta, ele pode garantir a colisão, a responsabilidade civil, e eu tenho algumas garantias adicionais, como transporte em viagem, né, para atletas que usam esse tipo de bike. E como você falou, tem bikes acima de 15 mil. Eu gosto muito de brincar que eu tenho um segurado que ele tem uma bike de 30 mil reais. Eu até brinco, rapaz, essa bike é bike da NASA. Né? É uma bike da NASA. Será que ele pedala? Ele pedala, ele é atleta. Ele usa essa bike para circuitos profissionais que ele usa. Então, uma bike de triatlo, uma bike de 30 mil reais. Então, lógico, ele fez o seguro e acrescentou algumas coberturas. Lógico que vai depender tudo isso da bike que você comprar e de acordo com o seu perfil. A gente sempre fala aqui no quadro que você tem que adequar o seguro às suas necessidades. Não é que você vai comprar um seguro mais completo para uma bike simples. Você vai comprar de acordo com a necessidade. E, lógico, procurar o seu corretor de seguros. Pois é, e aí você já citou algumas coisas que esse seguro de bike pode cobrir. Tem mais algum que você possa acrescentar? O principal são esses, né? Então, o roubo, lembrando que não é o furto simples. Para o telespectador entender, o furto simples é o simples desaparecimento da bike. Então, por exemplo, eu encostei a bike, fui comprar um pão, deixei ali encostado, fui tomar água de coco, o dono levou, não tem cobertura, tá? Então, a gente chama de furto qualificado, que é quando existe algum impedimento no roubo da bike. Então, eu tenho cobertura para isso, o seguro dá essa garantia, né? A colisão, danos a terceiros, que pode acontecer de você atropelar alguém ou bater, por exemplo, no carro, quebrar um retrovisor, né? Então, são essas principais coberturas que a gente tem dentro desse seguro. Lógico que
eu tenho outras coberturas adicionais, como viagem, seguro garantia internacional, né? Mas aí, Porlane, isso vai depender muito do uso da pessoa. Por exemplo, esse cliente que tem essa bike de 30 mil reais, ele fez esse tipo de cobertura porque ele faz viagem internacional, ele fazia, né? Agora, com essa pandemia, não está fazendo tanto, mas ele fazia essas viagens internacionais. Então, eu tenho várias situações para atender o cliente da bike de R$1.000 até a bike de 30 mil. E, Jaildo, como é que eu posso, então, fazer o seguro da bike numa situação dessa? Bom, primeiramente, ele pode procurar o corretor de seguros. Se não tiver um corretor de seguros, pode acessar o nosso site, jaraguaseguros.com.br. Tá? Lá tem um cálculo online, você pode fazer algum cálculo online ou solicitar via WhatsApp. Tá? Então, a gente vai precisar de algumas informações da bike, principalmente o valor da bike e o ano da bike, para que a gente possa informar a média do seguro, mas em média, Porlane, custa 10% o valor da bike. E qualquer bicicleta pode ser feito seguro para ela? É bacana essa pergunta, Porlane, porque a gente tinha uma certa dificuldade com relação a seguro de bike. Então, o que acontecia? As seguradoras elas tinham uma restrição para algumas bikes, principalmente bike montada, tá? Porque o que é a bike montada? É aquela bike que o cliente vai comprando por peça. Então, comprou o garfo, comprou o quadro e vai montando, tá? Que na realidade termina saindo um pouco mais barato. E ele tem as notas fiscais de tudo, mas não tem a nota fiscal da bike em si. E bike com mais de 3 anos de uso. Então, a gente tinha essa dificuldade. Então, hoje a gente consegue fazer bikes com até 10 anos de uso, bikes montadas e, inclusive, em algumas situações, bikes sem nota fiscal. Lógico que vai depender da companhia, a companhia vai fazer uma análise das fotos para aceitação ou não do seguro. Você falou aí que dá para incluir o seguro de bike no seguro residencial, como é que funciona? Isso mesmo, tem uma seguradora que dá para incluir, tá? É um produto específico residencial com bike, ele garante a subtração de bike. Então, às vezes a pessoa tem mais de uma bike em casa, tem a bike da esposa, da filha, e quer incluir esses tipos de bike, ele pode incluir no seguro residencial. Logicamente, eu vou ter que fazer uma avaliação de custo-benefício, tá? Então, eu posso ver para o cliente o seguro residencial com as bikes e só a bike para ver qual é que vai ser a melhor opção para ele. E me diz uma coisa, quais são os cuidados que a gente precisa ter quando vai contratar esse tipo de seguro? Porlane, o principal cuidado é com relação às coberturas, tá? Então, eu sempre alerto na contratação que o furto simples não tem garantia. Então, é importante, na hora de você fazer o seu seguro, lembrar também de proteger a sua magrela, tá? De prender no cadeado, não dar vacilo, porque esse tipo de situação não dá cobertura. Outra situação é verificar, junto com o corretor, como a gente tem mais de uma companhia que faz seguro, hoje a gente tem uma média de 5 companhias de seguro que fazem esse tipo de cobertura, ver qual é o melhor custo-benefício. Então, tem companhia que tem mais benefício que a outra. Então, você vai ter que verificar isso com o seu corretor de seguros. Então, essas são as principais situações que podem ocorrer para a contratação do seguro bike. É possível, no seguro, a gente pode contratar também, por exemplo, a manutenção da bike? Não, manutenção nem na bike, nem no seguro auto não existe essa condição, porque na realidade a manutenção ela faz parte da situação da bike ou do carro e é obrigatório do proprietário, seja o proprietário do automóvel, ele tem a obrigação de fazer a manutenção do automóvel e o proprietário da bike também tem a obrigação de fazer a manutenção da bike. Tá ok, Jaildo, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. Na próxima semana a gente fala sobre... Cyber Risks. A Lei de Proteção de Dados está chegando aí, ela já está ativa. Então, para vocês, empresários, é importante saber sobre riscos cibernéticos e existe um seguro específico para isso, que é o seguro Cyber Risks. Então, para a semana a gente vai estar falando sobre isso. Então, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Roda a vinheta aí. Um oferecimento Jaraguá Seguros. Agora, Jaildo, eu vou pedir para você ficar aqui um pouquinho mais com a gente, porque agora a gente vai chamar ao vivo o Viderlan Araújo, trazendo informações para a gente. Viderlan? É isso aí, Porlane Santos. Estamos de volta aqui no TV Mar News, direto das ruas da capital alagoana, na manhã desta quinta-feira. Uma quinta-feira
nublada aqui na nossa capital e nós vamos falar de outro aspecto também muito importante para os nossos telespectadores nesta nossa segunda passagem ao vivo. A situação que envolve, principalmente em épocas de pandemia, há um conflito de opiniões sobre medicamentos originais e genéricos. O que é que isso pode realmente provocar? Será que os medicamentos genéricos eles apresentam o mesmo efeito dos medicamentos originais? O preço, o que é que a legislação brasileira também coloca? Vamos conversar a respeito desse assunto com a Gabriela Corte, que é coordenadora do curso de farmácia da Uninasal Maceió. Gabriela, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vamos explicar para o nosso telespectador, a princípio, existe alguma diferença do medicamento original para o medicamento genérico? Bom dia. Bom dia. Existe sim, né? Do ponto de vista apenas mercadológico, né? O medicamento original, ele é produzido por um laboratório farmacêutico e para a produção dele e comercialização em larga escala, temos aí de 10 a 15 anos até, a depender do medicamento, de pesquisa envolvido para que ele possa ser realmente lançado no mercado. Ele fica sob patente por 10 anos e depois outras empresas podem comercializar, né, começar a fabricar esse medicamento, que é o que acontece com os laboratórios produtores de genéricos, que conseguem utilizar o mesmo princípio ativo, produzir um medicamento que tem os mesmos efeitos clínicos, a mesma segurança clínica quando comparada, né, com o medicamento original, sendo mais barato do que os medicamentos originais. Agora, quando se trata de interesse econômico exposto, quando se tem o capitalismo, por exemplo, como um ponto que acaba sendo também como prioridade nessa sociedade considerada no cenário atual moderna, gostaria que você falasse o porquê, então, da existência de medicamentos mais caros e com a mesma substância, medicamentos mais baratos, entre originais e genéricos nesse contexto. Então, porque os medicamentos originais, como eles passam por um longo período de pesquisa, né, pesquisa química, pesquisa clínica, né, que envolve muita tecnologia, todo esse processo de desenvolvimento, ele demora muito tempo e ele é muito caro para os laboratórios farmacêuticos. Então, os medicamentos originais, eles têm esse preço mais elevado por conta dessa demora e desse custo para que eles possam ser desenvolvidos e produzidos para serem comercializados. E nesse contexto, os medicamentos genéricos, depois que ocorre a quebra da patente, né, do medicamento original, eles não precisam passar por esse período de pesquisa, né? Porque tudo que já se sabe sobre aquela substância química já foi pesquisada, né? Já foi descoberto. Então, como eles não precisam passar por esse período de pesquisa, eles apenas entram, né, com um pedido perante a Anvisa aqui no Brasil, só com um pedido de produção. E daí, para a indústria de genéricos, isso tudo é muito mais barato, leva menos tempo, o que garante para a gente medicamentos que são mais baratos. É por isso que eles são mais baratos. Agora, a respeito de eficácia, Gabriela, vamos explicar para o nosso telespectador. É a mesma eficácia, um medicamento original do medicamento genérico? Quem compra o genérico também está sobre a mesma situação em termos de eficácia daquele que está comprando o medicamento original? Está sim, porque os medicamentos genéricos, para que eles sejam, né, aprovados para serem comercializados perante a Anvisa aqui no Brasil, eles têm que passar por testes que garantem que eles têm a mesma biodisponibilidade, isso é, que a dose que chega no nosso sangue e que é responsável pela eficácia terapêutica é exatamente a mesma do medicamento de marca. E isso garante não só a eficácia clínica, mas também alta segurança em relação ao seu uso. Então, para nós consumidores, Gabriela, para a gente encerrar a entrevista, para nós consumidores, é preciso deixar um pouco de lado essa disputa pelo mercado e pensar somente na substância que está sendo ingerida ou comprada para benefício que é essencial para a saúde. É verdade? Então, precisamos sempre priorizar a substância e esquecer essa disputa de mercado, essas questões de valores. É verdade? Na verdade, priorizar a substância química, né? Saber, né? Procurar sempre um farmacêutico para ter mais orientações caso tenha dúvidas, né? Saber, né? Que é importante saber que eles têm a mesma eficácia e a mesma segurança e que aqui no Brasil, por lei, que é outra informação importante, eles devem ser 35% mais barato do que os medicamentos originais. Então, isso é um ganho também muito grande para a população em termos econômicos, com a mesma eficácia clínica e com a mesma segurança. Pois é, Porlane, então em tempos
de economia, né? Estamos buscando sempre também economizar. Eu também tinha essa dúvida, confesso, né? Quando comprava um medicamento genérico, eu sempre me perguntei, será que esse medicamento vai ter o mesmo efeito que aquele medicamento lá original? Mas, diante da participação da Gabriela Corte, que é coordenadora do curso de farmácia da Uninasal, tudo ficou muito claro, acredito que não só para mim, mas para os nossos telespectadores, sobre a importância no uso dos medicamentos dentro de uma recomendação adequada, com prescrição médica e também com acompanhamento de um farmacêutico, para poder usar esses medicamentos, independentemente se seja original ou genérico, a substância acaba fazendo o mesmo efeito, então vamos sempre buscar agora alternativas bem mais rentáveis para nós e que possam garantir da mesma forma a nossa saúde. Com imagens de Chico Nogueira, volto com você nos estúdios, já me despedindo dos nossos telespectadores pelo Departamento de Jornalismo e estendo o convite, viu, Porlane, aqui no finalzinho, aproveitando a audiência do TV Mar News, para as 11h30 da manhã, um novo encontro com os nossos telespectadores para falar de esportes na programação da sua TV Mar. Grande abraço e até amanhã. Com certeza, fica ligadinho aí, logo mais às 11h30, Viderlan Araújo no comando do canal Esportes, tá bom? E a gente vai encerrando o TV Mar News de hoje, aqui na companhia de Djaildo. Djaildo vai me acompanhando, então vamos subir as letrinhas comigo? Gente, muito obrigada pela tua audiência, a gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET. Até lá e sobem as letrinhas.